A realidade controlada no limite imagem, e se aquilo que você vê não for exatamente o que está acontecendo, mas apenas uma versão possível da realidade? Durante muito tempo, o controle foi associado à força, armas, exércitos, domínio físico. Mas, aos poucos, uma forma diferente de poder começou a se destacar, mais discreta, mais precisa e muito mais difícil de perceber. Não se trata mais de controlar territórios, mas de influenciar percepções. Existe uma ideia, ainda debatida, não comprovada, mas cada vez mais relevante, a de que a realidade como a experimentamos não é totalmente direta, filtrada, organizada. Aquilo que você vê, ouve e acredita não chega até você de forma neutra. Chega selecionado. Popularizada por obras como The Matrix, essa hipótese já foi tratada como ficção extrema. Uma simulação completa, um sistema oculto controlando tudo. Mas talvez a realidade não precise ser substituída para ser influenciada. Talvez basta reorganizá-la. Pense na sua rotina. Você acorda, abre o celular e em poucos segundos já está imerso em um fluxo contínuo de informação. Notícias, vídeos, opiniões. Mas existe um detalhe essencial. Esse fluxo não é aleatório. Ele é estruturado por sistemas que observam padrões, que aprendem com suas escolhas e que passam a antecipar aquilo que você tende a aceitar. O resultado não é uma mentira direta, mas uma curadoria invisível. Agora imagine isso em escala global. Milhões de pessoas expostas a recortes diferentes da mesma realidade, construindo interpretações distintas a partir de bases diferentes. Isso não cria necessariamente uma simulação, mas cria algo igualmente poderoso, realidades paralelas de percepção. Você não está desconectado do mundo, mas pode estar conectado a uma versão específica dele. E quanto mais essa versão se repete, mais ela se consolida, mais ela parece completa, mais ela substitui o restante. E então surge a pergunta central. Se tudo que você vê passa por algum tipo de filtro, até que ponto a sua percepção é realmente independente? Alguns enxergam isso como avanço tecnológico, outros como uma nova forma de influência, não baseada em imposição, mas em direcionamento. Não é necessário obrigar, basta sugerir, reforçar, repetir, até que a escolha pareça espontânea. E é nesse ponto que a fronteira entre teoria e realidade se torna difusa. Porque hoje já existem sistemas capazes de antecipar decisões, influenciar comportamentos, moldar tendências. Tudo baseado em dados, em padrões, em você. E talvez o aspecto mais inquietante seja justamente este. Isso não se apresenta como controle, se apresenta como liberdade. Você escolhe o que assistir, você escolhe o que seguir, você escolhe o que acreditar. Mas raramente questiona quem definiu as opções disponíveis. Talvez a pergunta nunca tenha sido: estamos dentro de uma simulação? Mas sim, até que ponto a minha realidade foi estruturada antes de mim? Porque no fim, se a percepção pode ser influenciada, então a realidade também pode. E se isso for verdade, talvez você não precise estar dentro da Matrix. Talvez ela já esteja ao seu redor. Se a sua percepção pode ser influenciada, então suas decisões também podem. E isso muda tudo. Porque decisões não são apenas escolhas isoladas. Elas constroem caminhos, definem opiniões, criam padrões. E no longo prazo, definem quem você se torna. Agora imagine um sistema capaz de antecipar essas decisões, não com precisão absoluta, mas com consistência suficiente para influenciar resultados. Hoje, isso já existe, não como teoria, mas como prática. Sistemas que analisam comportamento, que cruzam dados, que identificam padrões antes mesmo de eles se tornarem evidentes. Eles não sabem exatamente o que você vai fazer, mas sabem o que você provavelmente fará. E com base nisso, ajustam o ambiente, apresentam certos estímulos, destacam determinadas informações, silenciam outras. Não é necessário controlar diretamente, basta reorganizar o contexto. E quando o contexto muda, a decisão muda junto, mesmo sem que você perceba. Isso não elimina o livre-arbítrio, mas levanta uma questão mais precisa: até que ponto suas escolhas são realmente independentes? Por que escolher entre opções limitadas não é o mesmo que escolher livremente? E esse é o ponto mais sofisticado desse sistema. Ele não impede, ele estrutura. Você continua com acesso à informação, mas dentro de um fluxo, dentro de uma lógica, dentro de uma arquitetura invisível definida antes de você. E quanto mais você interage,
mais essa estrutura se adapta, mais precisa ela se torna, mais alinhada com você, até o ponto em que ela passa a te conhecer melhor do que você mesmo. E isso não é ficção. É padrão, é estatística, é repetição. Com o tempo, suas preferências deixam rastros, suas decisões geram previsibilidade, seus hábitos se transformam em dados. E dados podem ser interpretados. Agora imagine isso em escala coletiva. Grupos sendo direcionados, comportamentos sendo influenciados, tendências sendo aceleradas ou desaceleradas, sem imposição, sem confronto, sem força. Apenas com ajustes sutis na percepção. E é aqui que o conceito se aprofunda. Porque não se trata apenas de controlar o que você vê, mas de influenciar o que você valoriza. E quando valores são influenciados, decisões deixam de ser apenas racionais e passam a ser condicionadas. Você não reage ao mundo como ele é, você reage ao mundo como o percebe. E se essa percepção pode ser moldada, então sua reação também pode. E talvez o aspecto mais inquietante de tudo não seja o sistema em si, mas o fato de que ele funciona melhor quando não é percebido. Porque quando você acredita que está totalmente livre, você deixa de questionar. E quando deixa de questionar, o controle deixa de ser necessário. Ele já está estabelecido. Talvez o maior avanço não tenha sido criar máquinas mais inteligentes, mas criar sistemas capazes de se integrar à realidade humana sem parecerem externos a ela. Sistemas que não substituem o mundo, mas se misturam a ele. E nesse ponto, a pergunta muda novamente. Você está realmente percebendo o mundo ou apenas reagindo a ele? Porque no fim, a diferença entre liberdade e direção talvez não esteja nas escolhas que você faz, mas na forma como essas escolhas foram construídas. Beleza, agora a gente eleva isso para outro nível. Mistura comportamento, sistema e um exemplo real que corta o ruído. Antes do algoritmo, ele já tinha saído do sistema. No final, você vai entender porque a maioria hoje está presa e como alguém como Ayrton Senna já fazia o oposto muito antes das redes sociais existirem. E mais importante, como aplicar isso hoje. Hoje, o controle é invisível. Algoritmos, dopamina, conteúdo infinito. Mas nem sempre foi assim. Antes do digital, o controle era humano. Expectativas, pressão social, medo de errar, comparação direta. Era mais lento, mas ainda assim poderoso. E mesmo nesse cenário existiam pessoas que não jogavam um jogo comum. Senna era uma delas. Enquanto o mundo ao redor reagia, ele operava diferente. Não era só talento, era foco absoluto. Enquanto hoje você disputa atenção com telas, naquela época a distração vinha de pessoas, opiniões, críticas, dúvidas externas. E ainda assim, ele ignorava. Porque o que hoje a ciência explica, ele já vivia na prática. Pesquisas de comportamento iniciadas por nomes como B.F. Skinner mostram que o ambiente molda decisões. Hoje esse ambiente é digital, na época dele era humano. Mas o princípio é o mesmo, se você reage a tudo, você perde controle. Senna não reagia. Ele escolhia. Enquanto muitos buscavam aprovação, ele buscava precisão. Enquanto outros se comparavam, ele se aprofundava. E isso cria uma diferença invisível. A maioria vive no estímulo. Poucos vivem na construção. Hoje isso ficou mais extremo. Especialistas como Anna Lembke explicam que o excesso de estímulos rápidos prende o cérebro em ciclos de recompensa. E o algoritmo sabe disso. Pesquisas do Massachusetts Institute of Technology mostram que conteúdos emocionais dominam a atenção. Ou seja, você não vê o que é real, vê o que te prende. Agora pensa, se já era difícil manter foco antes, hoje virou um campo de batalha. E mesmo assim o caminho continua o mesmo. Senna não dominou a Matrix por acaso. Ele fazia algo simples e raro. Ele criava antes de reagir, treinava antes de falar, se preparava antes de aparecer, executava antes de se explicar. E isso quebra qualquer sistema. Porque tanto o controle antigo quanto o moderno dependem da mesma coisa, sua reação automática. Quando você para de reagir, você começa a escolher. E aqui está a ponte entre o passado e agora. Antes, o desafio era ignorar o mundo ao redor. Hoje, o desafio é ignorar o mundo na palma da sua mão. Mas a solução não mudou. Se você só consome, você entra no jogo. Se você cria, você muda o jogo.
Então começa simples. Antes de abrir qualquer rede, faça algo seu. Antes de consumir opinião, forme a sua. Antes de reagir, respire e escolha. Porque o que separa quem é controlado de quem constrói não é o sistema, é a postura. E é exatamente isso que pessoas como Senna tinham. Clareza, disciplina e uma conexão tão forte com o que estavam fazendo que o resto virava ruído. Hoje o ruído é maior, mas a verdade continua a mesma. Você não precisa vencer o sistema, só precisa parar de viver dentro dele. Agora pensa com calma. Você está vivendo ou só reagindo ao que colocaram na sua frente? Se a realidade pode ser moldada, então sair dela não é fugir, é perceber. A maioria das pessoas não está presa, está confortável. Porque o sistema mais eficiente não é o que te impede de sair, é o que faz você não querer sair. Você acorda, abre o celular e, sem perceber, entra no mesmo fluxo, as mesmas fontes, as mesmas ideias, as mesmas narrativas. E isso não acontece por acaso, acontece por repetição. O primeiro passo para sair não é rejeitar tudo, é interromper o automático. Perceber padrões, o que você consome todos os dias, quais ideias se repetem, quais opiniões você nunca questiona. Por que a Matrix moderna não te prende com correntes? Ela te prende com familiaridade. E tudo que é familiar parece seguro, mas segurança não é liberdade. O segundo passo é criar contraste. Se você consome sempre o mesmo tipo de conteúdo, busque o oposto. Se tudo o que você vê reforça o que você já acredita, algo está faltando. Não porque você está certo ou errado, mas porque está dentro de um filtro. E filtros invisíveis são os mais difíceis de perceber. O terceiro passo é recuperar a atenção. A atenção é o recurso mais disputado hoje e quando ela é constantemente direcionada, sua percepção também é. Se você não escolhe onde focar, alguém escolhe por você. Reduzir estímulos não é se afastar do mundo, é voltar a enxergar sem interferência constante. O quarto passo é questionar a origem. Toda informação tem uma fonte. Toda narrativa tem um contexto. Isso não significa que tudo é manipulação, mas significa que nada é totalmente neutro. E entender isso não te torna desconfiado, te torna consciente. O quinto passo é desacelerar decisões. Sistemas funcionam melhor quando você reage rápido, sem pensar, sem analisar. Mas quando você desacelera, cria espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que a liberdade começa a existir. Porque liberdade não é fazer qualquer escolha. É perceber quando uma escolha está sendo influenciada antes de agir. E talvez esse seja o ponto mais importante. Você não sai da Matrix de uma vez. Você sai em pequenos momentos. Quando percebe um padrão, quando questiona uma ideia, quando escolhe conscientemente, em vez de reagir automaticamente. E esses momentos se acumulam. Até que um dia, você já não está mais dentro. Não porque escapou, mas porque passou a enxergar. E quando você enxerga, o sistema continua existindo. Mas já não controla você da mesma forma. Porque no fim, a verdadeira saída não é física, é mental. E ela começa no exato momento em que você percebe que talvez nunca tenha sido totalmente livre.